Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje você vai entender por que todo profissional de rede deveria conhecer Ansible. 3 benefícios da ferramenta. Primeiro, automação simples sem código de programação. Segundo, eliminação de tarefas repetitivas e possíveis erros na configuração manual. E terceiro, suporte a ambiente multivendor e escalabilidade. Vou falar de arquitetura, conceitos, rodar um playbook em dispositivos de rede para uma tarefa específica. Se você quer saber mais sobre automação de rede, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos postados semanalmente. Vamos lá? Dois componentes principais do Ansible, Control Node e Manage Nodes. Control Node é onde está instalado o Ansible no sistema operacional Linux, rodando no seu ambiente, o seu servidor de automação. Manage Nodes são os elementos que o Control Node gerencia e executa as tarefas. No caso, roda os playbooks. Então vamos lá, dentro do Control Node é o lugar em que o Ansible é instalado, ou seja, o servidor Linux rodando a aplicação Ansible. Eu tenho alguns arquivos de configuração importantes no Ansible, um deles é o inventário, lugar que eu listo todos os dispositivos que serão gerenciados por essa solução, por essa plataforma. Eu tenho também o arquivo Ansible CFG, que é para configuração dos parâmetros globais do Ansible, e também os playbooks. Playbook basicamente é um conjunto de tasks, que são tarefas. Ele tem a extensão YAML, são tasks, são tarefas que eu executo em um módulo específico ou genérico. Esse módulo é específico ao fabricante ou genérico para vários fabricantes. Esse módulo basicamente é um bloco de código, geralmente em Python, que eu faço a execução nos dispositivos gerenciados. Basicamente, o Ansible conecta o dispositivo via SSH, através de uma biblioteca para Mico, por exemplo, biblioteca em Python. Após a conexão SSH no dispositivo, executa o módulo com a tarefa específica, trazendo esses comandos de maneira imperativa. Dois novos conceitos importantes, imperativa e declarativa. O Ansible trabalha com os dois conceitos. Declarativo, eu declaro o resultado esperado. Eu declaro o que fazer. Por exemplo, eu declaro que eu quero trabalhar com o módulo config e eu quero o backup através de parâmetros e variáveis que eu vou definir nesse módulo. O Ansible entende que quando eu defino esses parâmetros, eu basicamente estou querendo um backup da configuração de um determinado dispositivo específico, nesse meu caso Cisco e Arista, que eu estou rodando no IVE NG. Quando eu faço esse conceito de linguagem declarativa, qual o resultado esperado, o que fazer, o Ansible, de maneira transparente, ele faz a linguagem imperativa, que é o passo a passo, são as instruções, ou seja, ele roda o código em Python, que basicamente conecta cada dispositivo e, no caso de Cisco, executa, por exemplo, um show running config. Só que para o usuário, eu trabalho no playbook no conceito declarativo. Tem módulos, por exemplo, tem um módulo específico para comandos que eu posso definir os comandos, mas de novo é de maneira declarativa. Eu não preciso entrar passo a passo com as instruções. Essa é uma vantagem e um conceito bem interessante que o Ansible traz. Vamos para o Ansible. Aqui é um ambiente virtualizado para automação com Ansible. Eu estou utilizando 4 roteadores Cisco com a versão IOL, que é a iOS over Linux, e 2 Aristas como switch.
Todos esses dispositivos já estão configurados com SSH e o Ansible está na mesma rede, nessa mesma rede que a nuvem NET, ou seja, minha rede 192.168.2.137, nessa mesma rede o Ansible faz acesso a esses dispositivos via SSH. Agora vamos para a implementação do Ansible. Bom, no Ansible, 3 arquivos criados dentro do diretório Ansible. Eu já tenho o Ansible instalado nesse ambiente virtualizado. Eu tenho o Ansible já instalado 2.18, Ansible 11.3 e suas bibliotecas. Se eu fosse instalar, seria com o gerenciador do Python, o pip.install Ansible. Ele já faria a instalação automática, Ansible Core já faria a instalação automática. Bom, dentro dos 3 arquivos que nós já comentamos, é o ansible.cfg, onde eu aponto os parâmetros globais, inventário, onde eu tenho toda a lista dos dispositivos e os parâmetros específicos para cada dispositivo, criação de variáveis também para cada dispositivo, e o playbook propriamente dito. Então, dentro do ansible.cfg, a gente primeiro nessa seção pode organizar o defaults. Então, dentro do defaults eu especifico aonde que é o inventário, que eu estou colocando que o inventário é o inventory.ini, rodando o inventário.ini, você também poderia fazer .yaml, um pouquinho diferente, mas .ini é um formato fácil também de criar aqui toda a estrutura, tá? Para inventário. Outro aqui parâmetro é no caso host key, para não autenticar ou não fazer a checagem da chave do host na conexão SSH. Outro parâmetro também a gente coloca como false para não, na execução na falha, ele criar um arquivo das próprias tentativas. E aqui o logpath tem diversos parâmetros, tá? Aqui são alguns parâmetros. Logpath eu coloco uma geração de um ponto .log, então ele armazena, traz informações de todo o processo de execução. Inventário.ini, propriamente o inventário, trago a seção organizo, a seção Cisco, a seção aqui são eu estou criando um alias, tá? Então estou criando ansible.host, estou criando um alias R1 que aponta para esse ansible.host com endereçamento IP, poderia ser um FQDN, caso tenha. E eu crio para facilitar R1, R2, R3, R4, para facilitar isso para manter de maneira organizada, tá? Se você fosse trabalhar aí também com a estrutura de variáveis host, group, você cria um diretório host, um diretório group, também você consegue trabalhar com variáveis host e group, que é uma maneira também mais, quando você tem um número maior de dispositivos. Aqui no caso, como num pequeno dispositivos, eu estou colocando a criação de variáveis dentro do próprio inventário. Quando eu defino cisco.vars, eu estou nessa seção informando que para esse grupo de elementos, eu vou criar essas variáveis. Então, variáveis, primeiro, eu defino qual é o sistema operacional, no caso, que nós estamos falando do iOS, usuário, senha, e aqui é o método para para obter a escalação de privilégio. Então, eu considero, no caso, se teu usuário, no caso Cisco, teu usuário não tem um nível de privilégio 15, você precisa entrar com enable para ter um nível de privilégio 15, que é o normal, isso em ambiente até por questões de segurança, a gente entra com Ansible Become para definir o privilégio, né, a escalação de privilégio, o método enable e a senha Cisco. Nesse cenário, nesse ambiente de demonstração, nós estamos utilizando hardcode direto das credenciais. Não é o meio mais seguro. O meio mais seguro é você usar o Ansible Vault, onde eu crio um arquivo com credenciais criptografado e informo o Ansible para trazer esse usuário e senha desse arquivo criptografado. Outra maneira também seria com variáveis de ambiente. Poderia setar variáveis de ambiente, então automaticamente o usuário não teria acesso a essa leitura das credenciais. Tá? Aqui para facilitar para o ambiente de demonstração, nós estamos fazendo diretamente. Playbook. Nós entramos de novo aqui no Playbook num formato de YAML. YAML, de novo, é
é uma representação de dados, é uma linguagem de representação de armazenamento de dados. Então não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem onde você representa os dados de uma maneira mais simples possível. Então é muito utilizado para configuração de arquivo. A gente inicia o YAML aqui ele trabalha na estrutura de chave-valor. No caso do Ansible, a chave são parâmetros para tarefas específicas. Tem algumas chaves que são variáveis, onde o Ansible utiliza para armazenar alguma informação que possa ser utilizada no inventário. Basicamente, aqui nós estamos criando essa estrutura de um playbook. Isso tudo você pode buscar na documentação, própria documentação do Ansible. Então, a gente vem aqui, Ansible Network Modules, e a gente consegue ter acesso às principais documentação, aos módulos que são criados. São módulos específicos para cada vendor, tem módulos genéricos, onde é utilizado com diversos vendors, o próprio módulo. Então, por exemplo, nós estamos aqui no módulo dentro dos collections do Cisco iOS. E aqui tem um módulo, config módulo, que nós vamos utilizar. Tem todos os parâmetros que podem ser utilizados. Então, basicamente, a estrutura, onde primeiro name, essa chave você informa a descrição da tarefa, especifica o módulo, e aí, dependendo do módulo, aqui no módulo de configuração, então eu estou especificando hostname e outros parâmetros de configuração, tudo isso documentado, o que cada módulo faz. Nós estamos usando esse módulo de config para fazer o backup de configuração. Como? Basicamente, setando essa variável backup como true. Né? Então, quando eu seto isso, automaticamente o Ansible entende que eu tenho que fazer o backup da configuração através de um comando, por exemplo, no Cisco, show running config. Se for outro fabricante, eu comando para trazer as configurações do running config, do que está na memória, e a gente usa outros métodos para salvar isso num arquivo, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Então, basicamente, a tarefa backup de configuração, usando o módulo, aqui módulo genérico, não é módulo genérico, tá? Eu estou usando módulo específico. Então, não é o netcom, é um módulo genérico, com timestamp, ou seja, com marcação. Vamos lá, primeiramente, o que esse módulo, dentro dessa chave, name, é o que vai aparecer na hora que eu executar o Ansible Playbook. Então, vai aparecer backup de configuração, poderia ser qualquer nome aqui. É um nome que define o que é a tarefa especificamente. Hosts, eu estou colocando all, ou seja, todos os hosts desse inventário. Grupo Cisco, grupo Arista e assim por diante. O GetterFacts é mais utilizado em servidor Linux, onde antes da execução da tarefa ele traz informações de coleta, como versão, hardware e assim por diante. Para dispositivos de redes, geralmente nós não utilizamos, porque existe um tempo gasto nesse processamento. Tá? Então, a gente considera falso. Conexão usa o método Network CLI, tem diversos métodos, e aí ele usa diversos tipos de conexão, módulos para fazer conexão SSH. Então, nós temos aí Paramico, ele pode utilizar para estar rodando, que é uma biblioteca em Python para fazer essa conexão, e tem também outras opções. Quando a gente entra em vars, na chave vars, aqui eu estou criando variáveis. Então, são variáveis, duas variáveis, backup dir e timestamp. Essas duas variáveis eu estou primeiro criando, nessa variável, eu estou criando um nome para backup. Então, eu estou criando um nome de diretório para backup. E no timestamp, eu estou usando um plugin, é o Lookup Pipe, que basicamente ele executa instruções no shell do Linux. Então, basicamente, eu estou executando esse comando. Se eu fosse executar esse comando diretamente aqui no shell, ele vai trazer a data atual e assim por diante. Tá? Então, seria basicamente executando esse comando, ele está trazendo hoje a data atual e hora. Então, aqui, primeiramente, é ano, com 4 dígitos. Eu estou trazendo aqui mês, com 2 dígitos. Dia, com 2 dígitos. Hora,
em 24 horas, minuto e segundo. Tá? Então são essas informações. Tasks. Aqui eu começo a definir as tarefas que vão ser executadas no playbook. Novamente, name, uma declaração da tarefa. Módulo, esse é um parâmetro importantíssimo, que eu defino qual módulo. Então eu estou usando o módulo Cisco iOS.ios_config. Esse nome vem do módulo. Backup true, onde eu setei esse parâmetro para fazer com que o módulo entenda que eu quero a configuração do dispositivo. E as opções dentro, os parâmetros de opções dentro do módulo é nome do arquivo. Eu estou fazendo a execução, então eu estou criando o nome de arquivo, estou criando o caminho, ou seja, trago o backup dir. Quando a gente usa no Ansible, eu estou acessando essa variável, então acesso a variável backup dir, entro com o nome Cisco e nome de inventário, que seria no caso R1, R2, hostname do inventário, R3 e assim por diante. E eu faço também uma outra tarefa agora para Arista. Aí no caso de Arista, eu estou usando o próprio módulo da Arista também, iosconfig. Similar, existe uma similaridade até para facilitar o ambiente multivendor. Poderia ser diversos outros vendors. E trago opções também, criando o diretório com o nome de Arista e assim por diante. Depois eu utilizo um outro módulo, built-in do Ansible, que é debug, para mostrar todo o processo que foi executado. E aqui eu defino somente uma condição para o iOS e para o EOS para facilitar a parte de debug. Tá? Então vamos lá, executar. Eu tenho, dentro do Ansible, eu tenho o playbook criado, playbook.backup.yaml, para executar ansible.playbook, Ansible if playbook e o nome do playbook. Vamos lá, executado, nós temos toda a execução. E aqui foi criado backup Arista, diretório Arista, com backup do switch 1, diretório switch 2, com backup do switch 2, Cisco, R1, R2, R3, R4. E os logs do Ansible, que foi a execução. Aqui, basicamente, ele informa toda essa execução, a tarefa, que são os nomes, a descrição que a gente coloca, né? E automaticamente a execução. Ok, salvar esse arquivo e vou executar novamente. Aqui, backup com configuração de modo específico, está aqui exatamente a informação passada. É isso, e continue no canal assistindo os próximos vídeos e até a próxima.